Entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. O Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional que faz uma reforma nas regras eleitorais. É bom lembrar que são dois temas diferentes, a reforma eleitoral e o Código Eleitoral. O Código é um desastre completo, foi aprovado na Câmara, é muito ruim, vai provocar retrocessos tremendos, é malandro na medida em que tem diversos pontos que garantem blindagem de partido político, é oportunista ao liberar a gastança com dinheiro público para que os partidos políticos façam a festa com dinheiro do fundo partidário, que nem deveria existir, mas ele não só é confirmado, como foi determinada a possibilidade de os partidos ampliarem a gastança com dinheiro público. A sua livre escolha. Eles podem escolher o motivo. Para comprar um carro, para comprar um terreno, para comprar um avião, para pagar a viagem de avião, para fazer uma festa. Aquilo que o partido achar que é conveniente para ele, pode usar à vontade. Além de outras bobagens, né, que foram colocadas ali para garantir a quase impunidade dos partidos. E quando a impunidade não puder ser driblada, eles limitam o tamanho da multa, a pena pecuniária, mas limitam ao mínimo a chance de a Justiça Eleitoral punir de fato um partido político. É realmente lamentável, mas esse é o Código Eleitoral. Já a reforma nas regras eleitorais traz mudanças, algumas inodoras, insípidas, outras importantes. O texto traz mudanças no processo eleitoral que farão parte do ato das disposições constitucionais transitórias, que funciona para transições nas regras constitucionais, alterando a Constituição. É uma PEC. E por ser PEC, não tem sanção do presidente da República, não tem veto do presidente da República. O aprovado pelo Congresso assim continuará. E vamos pegar aqui, para resumir, quais foram as mudanças, né? Porque há muito palavreado aqui na explicação das mudanças, mas podemos ir uma por uma aqui, porque algumas são interessantes. Na sessão, alguns discursos que são lamentáveis, né? Então, uma exaltação, como se o Congresso tivesse feito uma revolução na legislação eleitoral, e não é nada disso. Bom, um ponto aqui é com relação aos votos em candidatos negros ou candidatas mulheres. Esses votos serão considerados em dobro para fins de distribuição dos fundos partidário e eleitoral. Isso de 2022 a 2030. Claro, não temos nenhuma garantia de que lá em 2029 alguém sugira a extensão desse benefício. O objetivo, claro, declarado, é garantir mais recursos a esses grupos. Na verdade, é garantir que os partidos abram as portas. E usando um argumento que os partidos gostam demais, um argumento que os sensibiliza: dinheiro. Porque contando em dobro, é claro, você pode ter, dependendo da composição ali da sua lista partidária, você pode ter mais grana do fundo partidário e do fundo eleitoral. O problema aqui embutido já estão garantindo a permanência do fundo partidário pelo menos até 2030. Porque se o prêmio que o partido recebe é esse, ao ter votos em candidatos negros, candidatas mulheres,
contados em dobro para fins de recebimento de grana do fundo partidário e do fundo eleitoral, eles já partem da premissa de que o fundo partidário será mantido. Essa é uma das armadilhas que há na legislação. Então, eles já associam ao fundo partidário uma consequência ligada às decisões do eleitor. Então, se o eleitor vota no candidato que atende essas exigências, o partido tem aquela contabilidade duplicada, a contagem de votos é duplicada, no caso de candidatos negros, candidatas mulheres, para fins de recebimento de grana do fundo partidário e do fundo eleitoral. Com isso, eles amarram o fundo partidário a uma consequência eleitoral e tentam garantir que ele tenha sobrevida até 2030. Porque o fundo eleitoral, ele é tão grotesco, o fundo partidário, ele é tão grotesco, ele é tão indecente, ele é tão injustificável, que eles trataram de arrumar um motivo, uma consequência apreciável para o fundo partidário, que não deveria existir, que deveria ser suprimido. E o que é pior, o Código Eleitoral dará ao fundo partidário simplesmente uma característica de fundo perdido, porque os partidos poderão usar à vontade. E o fundo eleitoral, por sua vez, ele aparece aqui como também uma instituição que durará pelo menos até 2030, embora no Congresso Nacional haja discussão em torno de projetos que garantem a volta da doação eleitoral de pessoa jurídica. E aí desapareceria o motivo do fundo eleitoral. O fundo partidário não tem motivo nenhum. Foi simplesmente uma maneira de usarem indevidamente dinheiro do pagador de impostos. Uma maneira, assim, cruel de pegarem dinheiro do pagador de impostos, dinheiro que é para retornar à sociedade em forma de serviços públicos, e desviaram esse dinheiro para partidos políticos. Isso é indecente. É indecente. Quem quiser dar dinheiro para partido político, que dê voluntariamente. Eu gosto desse partido aqui, vou doar para esse partido. É um direito de cada um. De empresas, de pessoas físicas, de qualquer um que queira. Ou então o sujeito vai se filiar ao partido, vai ali pagar uma contribuição mensal, mas é uma escolha pessoal. Agora, pegar dinheiro de todos os pagadores de impostos, pegar esse dinheiro e colocar nas mãos dos partidos políticos, e com esse código eleitoral que vem aí, liberando para que os partidos gastem à vontade, isso é imoral. E aqui há um motivo nobre que é colocado como porta-bandeira dessa modificação feita nessa reforma eleitoral, mas junto com o motivo nobre vão as indecências que os parlamentares querem manter perpetuamente. Uma delas é o fundo partidário. Uma outra mudança, é claro que há a questão também, muita gente confundiu, entendendo que havia aqui a contagem dos votos seria dobrada para efeito de eleição. Não é isso, é para efeito de recebimento de grana dos fundos. Se fosse para efeito eleitoral, direto, seria um erro, porque eleição não pode ter cota. É simples e direta vontade do eleitor sendo manifestada.
é a vontade simples e direta do eleitor, que não pode ser adulterada, não pode ser adaptada, não pode ser enganada, não pode haver fraude na manifestação da vontade do eleitor. E não pode haver cotas. Não se trata de cota em empresa, não se trata de cota em universidade, isso é outra coisa. Isso é ação social. Agora, eleição não pode ter cota. Então, que fique claro, não se trata de cota eleitoral. É apenas para efeito do recebimento da grana dos fundos. Há uma virtude, que é estimular os partidos a abrirem as portas, mas há um problema, que é a premissa de que o fundo partidário e o fundo eleitoral durarão pelo menos até 2030. O segundo ponto aqui é que deputados e vereadores, ou seja, aqui estamos falando de eleição proporcional, que quiserem deixar seus partidos poderão fazê-lo sem perder seus mandatos, caso haja concordância da sigla com a mudança. E muitas vezes um partido se desfigura. Ele perde completamente o vínculo com suas bandeiras históricas. Aqueles que têm alguma bandeira histórica, alguns não têm nada. Não tem nada. São um balcão de negócios. São apenas isso. Balcões de negócios. Vários partidos, desses 30 e cacetadas, são balcões de negócios. Nada mais que isso. Mas há partidos que têm história, que têm bandeiras históricas, que têm uma doutrina que está por trás da sua fundação, que motivou sua fundação. E quando esses partidos perdem o vínculo com a sua própria história, com as suas bandeiras históricas, eles acabam levando aquele político que foi eleito por aquele partido e que mantém os seus vínculos pessoais com aquelas bandeiras históricas, com a base histórica daquele partido, ele tem todo o direito de cair fora. Simplesmente alegando, olha, eu continuo fiel àquelas bandeiras que eu apresentei ao eleitor e uma parte do eleitorado, uma parte significativa, suficientemente significativa para que eu fosse eleito, concordou com essa bandeira. Eu não posso continuar vinculado a um partido que nega essas bandeiras. Um partido que desvinculou-se dessas bandeiras. Portanto, o mandato deve ser considerado meu. Porque aquelas bandeiras foram aceitas pelo eleitor e, portanto, eu devo continuar com o meu mandato. A cadeira, nesse caso, pertence a mim, não ao partido. Isso já era levado em consideração pela Justiça Eleitoral. Agora, abre-se uma outra possibilidade, que é o partido concordar. O partido simplesmente dizer, tá bom, nós concordamos com a sua saída e, portanto, você pode manter o mandato. Né? E isso vai depender muito do peso daquele político e dos interesses e conveniências do partido. Né? Mas é importante, esse é um ponto importante da mudança, porque tem a ver com a legitimidade da representação. Se a gente perguntar quantos deputados tiveram votos suficientes para estarem onde estão, a resposta é surpreendente. Porque a maioria não teve voto suficiente. Mas o quociente eleitoral garantiu que eles estivessem entre os eleitos. Foram eleitos sem votos suficientes para a eleição. E gente que teve muito mais voto não conseguiu a eleição. Isso é uma distorção da representatividade. Essa distorção está mantida, porque o distritão, que era uma saída meio patética, mas era melhor do que o que temos hoje, porque seria simplesmente o voto majoritário. Quem tem mais voto leva. Não é? Mas tinha inconveniências, porque os estados eram os distritos e não estavam subdivididos em distritos eleitorais, o que é um erro.
O correto é que, por exemplo, no estado de São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, enfim, na Bahia, Pernambuco, você tenha diversos distritos. E aí você pode ter o voto majoritário. Quem tem mais voto é eleito por aquele distrito. Mas não quiseram mexer no voto proporcional, então essa distorção permanecerá. Pelo menos é ampliada a possibilidade de aquele que foi escolhido pelo eleitor continuar com seu mandato, mesmo saindo do seu partido, fora da janela de transferência, né? Aquilo que tem no futebol tem também nas câmaras municipais e na Câmara Federal e nas assembleias legislativas. Posse de eleitos aqui, sinceramente, não vai mudar o preço do feijão, mas o presidente da República, isso a partir de 2027, não é 2023, hein? Quem for eleito em 2022 tomará posse no dia 1º de janeiro de 2023. Mas quem for eleito em 2026 tomará posse no dia 5 de janeiro de 2027. E os governadores no dia seguinte. Até para que haja uma divisão ali na visibilidade, né? Porque tomando posse no dia do presidente da República, todo o mais fica à margem, né? Vira coisa periférica. Você tem ali o noticiário local e tal, mas não há grande interesse. Então, sai do dia 1º, que era um dia inconveniente, né? Principalmente para que chefes de Estado sejam convidados. Dia 1º de janeiro, cara, putz, e até o Brasil para posse do presidente, é difícil isso acontecer. Então, no dia 5, se já torna, claro que não é a única razão de os caras viajarem ou não, né? Depende do quanto eles querem expressar apoio ao eleito. Mas o dia 1º de janeiro é o inconveniente. Passando por dia 5 melhora. E no dia 6 a posse dos governadores. Mas para as pessoas, para o povo, essa é uma mudança sem significado maior. Municípios poderão fazer consultas à população para identificar demandas durante eleições municipais. Aquilo que acontece nos Estados Unidos, só que lá pode ser na eleição federal, na estadual, na municipal. Você tem referendos. Às vezes a pergunta é colocada de uma maneira que caracteriza um plebiscito, algo já dado, sim ou não. Às vezes é um referendo. Mas lá você tem, no estado, por exemplo, perguntando para a população: a maconha deve ser legalizada ou não? Deveremos mudar a maneira de escolher o xerife da cidade, porque lá o xerife é eleito, não é? O promotor deve ser eleito na mesma data do governador. São assuntos locais. Aquela autoestrada deve receber mais investimentos. Devemos construir uma nova ponte em tal lugar. Tudo isso é colocado para o eleitor no dia em que ele vai lá votar para deputado, para governador, para presidente, dependendo do calendário de cada estado, né? Porque no caso de governadores não é coincidente, não são todos os estados votando na mesma época. E aqui no Brasil haverá essa possibilidade em eleições municipais. Só que essas propostas, essas consultas, às vezes uma proposta, estamos propondo tal coisa, vocês concordam ou não? Às vezes uma consulta, o que vocês acham de tal coisa? Sem que a pergunta seja algo que induza o eleitor a responder isso ou aquilo, apenas uma consulta. Elas terão de ser aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral, no máximo até 90 dias antes da data das eleições. É claro, não pode ser nada que entre em choque com a legislação estadual ou com a legislação federal. E não pode ser um assunto que é atribuição exclusiva do Estado ou atribuição exclusiva da União. Por exemplo, no caso de perguntas sobre questões relativas ao trânsito, aos transportes, há muitos pontos que são prerrogativa da União. Então ali os municípios não podem legislar, não adianta que façam essa ou aquela consulta. São temas do município, né? Então, se devem fazer um novo coreto na praça, ou se devem ampliar a linha de metrô, ou se os ônibus devem passar a circular da meia-noite às 4, assuntos relativos ao município. É interessante isso. A população será mais
participativa, ou poderá ser, né? Deverá ser mais consultada a respeito de vários temas que dizem respeito ao dia a dia das pessoas. Enfim, é isso que está aprovado, é PEC, não tem sanção, não tem veto de presidente, está promulgado pelo Congresso, mas logo, logo teremos de lidar. Aqui nós temos mudanças insípidas, mudanças boas, porém que trazem consigo premissas ruins. Agora, o Código Eleitoral é que é uma batata quente. É ruim para valer. Foi feito para proteger os partidos e para dar aos partidos uma liberdade imoral na gastança do dinheiro do contribuinte. Ronald. Esse é o Bandeirantes Acontece, o editorial de abertura com o Cláudio Zaidan vira podcast na sequência. É o Entendendo a Notícia. Acesse aí pelo site, pelos agregadores de podcast e você vai ter a oportunidade, assim que você tiver a possibilidade, ouça novamente o tema do editorial com o Cláudio Zaidan. Faltando 11 minutos para as 4 horas. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece.